Olá, começa agora o JR Entrevista. E aqui com a gente está o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado, Yuri. Vamos começar do começo, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, para que serve essa sopa de letrinhas, presidente? Vamos lá. O Brasil, assim como todo mundo, descobriu o risco e o valor que tem dados pessoais. Então, foi estabelecida uma lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, e quem vai legislar, interpretar, sancionar, fiscalizar esta lei é um órgão que foi denominado como Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Estamos às vésperas de completar 4 anos, então no próximo 6 de novembro nós completamos 4 anos de existência, e é aquele órgão que vai fazer esta parceria com o titular de dados em busca de uma maior proteção para dados pessoais, legislando a lei, buscando uma fiscalização, analisando qualquer vazamento de dados que ocorra. Então, nós estamos diretamente conectados com dados pessoais. E com a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, o brasileiro percebeu, uma diferença. Que agora, na hora que ele vai fazer um cadastro, que ele vai na drogaria, ele vai na padaria, aí tem lá mais um formulário para ele preencher que ele autoriza de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Mas tirando essa questão que parece para o leigo, para muita gente, uma coisa só burocrática, o que por trás daquele consentimento, daquela aceitação da LGPD, o que está ali por trás de tudo isso? Olha, eu digo que o brasileiro está percebendo essa mudança. Então, já surge esse primeiro impacto, que é de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas nós estamos longe ainda de se alcançar uma cultura de proteção de dados. Mas o brasileiro, quando ele é interpelado a disponibilizar alguns dados, ele vê se aquele pedido é adequado, se há realmente a necessidade. Então, eu acho que é um fato bem importante para a gente questionar sempre se aquilo ali é algo que cumpre uma finalidade. Por exemplo, se eu estou comprando uma mercadoria que vai ser entregue na minha casa, meu endereço é importante. Agora, se não ocorre isso, para que eu fornecer o endereço? Então, esse questionamento ele é importante. Dados pessoais é pessoal. É algo que eu tenho que cuidar. Por isso o nome, O dado é pessoal, ou seja, o meu dado pessoal é meu, o seu dado pessoal é seu. Eu não entrego minha carteira com dinheiro para ninguém. Por que eu vou entregar todos os meus dados pessoais sem conhecer a pessoa, a empresa e tudo mais? E nesse mundo hiperconectado, que a gente faz compras online, que as grandes empresas conseguem, parece até que vigiar cada passo que a gente dá, até coisas que a gente nem sabe que quer comprar, de repente já aparece com uma propaganda, de tanto que eles acompanham a nossa vida online, os nossos interesses, as nossas pesquisas. Esse dado pessoal é ainda mais valioso nesse contexto. Eu vejo isso com um valor imenso. Se nós olharmos grandes Big Datas, ela tem um valor incrivelmente alto, e o patrimônio dela são os nossos dados pessoais, nada mais que isso. Então, vamos dizer, tem um jargão que nós usamos que é o novo petróleo. Dados pessoais é um novo petróleo que adquire um valor imenso numa eleição, exatamente num direcionamento de propagandas, onde eu analiso o perfil das pessoas e vejo, ele gosta desse produto, então eu direciono uma oferta desse produto em função de grande banco de dados que nós temos de cada usuário. Então, a gente tem que ter a noção, e é algo que realmente é com o tempo que a gente vai tendo, essa construção desse pensamento, de que quando a gente se cadastra, por exemplo, em uma rede social, baixa o aplicativo no celular e está lá de graça, é esse de graça entre aspas, porque a troca, o que aquela plataforma digital vai receber como pagamento nosso, é o nosso dado pessoal, é o que o nosso comportamento online. Ela vai estar vigiando aquilo para tentar ganhar dinheiro, para lucrar em cima disso. Quando você tem o de graça,
o produto é você. Não existe o de graça. Não é o de graça, o produto é você. Então, são os dados pessoais que eu vou poder monetizar, tá? De forma consentida ou utilizando uma outra base legal. Nós temos 10 bases legais na nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, eu posso usar um legítimo interesse, por exemplo, eu estou em uma loja de determinado produto, você comprou algo comigo e teve um lançamento de um novo produto. Então, pelo interesse do controlador ou de terceiros, eu direciono a informação desse novo lançamento, entendendo que é do seu interesse. Agora, isso não é novo, né? Se a gente pensar, talvez nossos avós, quando comprassem um sapato lá nos anos 50, o dono da loja, lá da sapataria, ia escrever lá qual é o seu endereço, ia mandar pelo correio uma promoção ou um novo lançamento, porque já entende, olha, ele gosta de comprar calçados aqui com a gente, então ele vai querer receber uma propaganda, um comunicado dos nossos novos produtos ou dos produtos em oferta que nós temos. As pessoas passavam o endereço e ficava lá. Padaria ficava também com o endereço e os dados das pessoas, até fazer uma conta e entregar na casa das pessoas os produtos. Só que hoje isso alcançou um nível, né, de detalhamento e de alcance mundial até de dados que tornaram esses dados ainda mais valiosos. E como separar, então, esse interesse? O que eu posso fazer como consumidor, como cidadão, para proteger os dados e que dados podem ser protegidos numa relação de consumo, por exemplo? Eu acho que não é novo, é uma relação que normalmente nós gostamos até acontecer um exagero. Então, você começa a receber um exagero de ofertas e você pode, a qualquer momento, controlar o seu dado. Olha, não quero mais esse direcionamento, entre em contato com a empresa, esse é o primeiro momento, com a empresa, manifestando o seu desejo, descontentamento, tá? E se não for atendido, aí sim, procurar a NPD. Como o dado é nosso, então, eu não quero que meus dados estejam com determinada empresa, eu peço a ela que ela pague meus dados, é isso? Posso pedir para ela pagar, posso pedir para ela corrigir, posso pedir para ela não usar e compartilhar meus dados pessoais com outras empresas, esse direcionamento excessivo de propagandas, isso é uma coisa que nós podemos fazer a qualquer momento. E como entrar em contato com a NPD? A NPD, nós temos um canal de comunicação, o nosso site, npd.gov.br, tá? Isso aí ele vai para o nosso canal e passa para a fiscalização. A fiscalização ela não atende uma demanda única, ela vai dentro de uma meta que nós estabelecemos a cada 2 anos, ela vai direcionando essas posições. É de acordo, então, com, de repente, serviços que são mais criticados e aí vai ter uma ação mais específica da autoridade nacional? Isso, nós damos alguma prioridade. Por exemplo, teve algum tempo farmácias. Então, tudo que chegava de farmácias, nós consolidávamos para direcionar. Fazer uma ação específica. Tendo em vista que não é só uma demanda única, mas a gente vê isto sendo com maior frequência sendo citado nos nossos canais. É um bom exemplo, né? Porque qualquer pessoa que vai comprar um medicamento em uma drogaria, a pessoa pergunta qual é o seu CPF, qual é o plano de saúde para ver se tem desconto. Então, esses dados, se o consumidor quiser, ele não passa, ele não é obrigado a passar esses dados. Mas muitas vezes ele só consegue o desconto se ele informar, no mínimo o CPF, né? Exato, vou dizer, um dos problemas que nós estamos analisando atualmente na NPD, esta coleta excessiva de dados pessoais. Tá? Então, é algo que nos preocupa, é algo que nós estamos buscando como combater de uma forma efetiva, mas o fornecimento desses dados é algo que é totalmente controlado pelo titular. Se eu não quiser fornecer, eu não vou fornecer. Dado é meu, ofereço para quem eu quiser. Quem eu quiser, exatamente. De uma forma mais rude, é isso aí que se pode afirmar em relação a dados pessoais. Muito bem. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. O presidente ainda continuando então nas drogarias. O senhor disse
disse que já fez uma ação, né, em cima desse setor. Houve uma multa? Há alguma coisa que já o consumidor pode perceber uma diferença se ele for em uma farmácia mais próxima da casa dele, se recusar a oferecer o CPF, ele vai conseguir o mesmo desconto de quem entrega todos os dados? Como é que ficou essa situação? Farmácia, vamos dizer, a quantidade de farmácia no Brasil é muito grande, impossível nós atuarmos diretamente com farmácias. Nós temos grandes redes também. Então, nós pegamos as grandes associações, tá? Então, você já tem uma grande mudança que foi a parada total de busca de biometria, tá? Tanto facial como das digitais. Isso nós suspendemos, vamos dizer, isso aí já conseguimos suspender, mas é um processo que continua sendo monitorado, sendo fiscalizado e ainda não chegamos num ponto final. Notem que é um processo, vamos dizer, muito complexo, tá? E a NPD ela tem um tamanho pequeno ainda para o tamanho do Brasil, para a quantidade de farmácias nesse caso aí. Tá? Não tem comércio local, não tem órgão público, grande empresa, Big Data, que tem uma gama de dados pessoais, vamos dizer, imensa e enorme. E muitas vezes dados que são dados sensíveis. Tá? Aqueles dados que a sua, vamos dizer, intimidade, qual o seu partido político, a orientação sexual e coisas do tipo. Tem farmácia até que pergunta qual é o clube de futebol que o consumidor torce. Dependendo do clube que ele torce, ele ganha um desconto maior também. Vou dizer, não é bem por ali, mas a farmácia, ela tem... Ela tem até esses dados, ela tem até mesmo esses dados. Vamos dizer, hoje ninguém atua de forma isolada. Então, ele faz uma rede de conexões e obtém outros dados que lhe são interessantes. E o senhor falou de algo que às vezes a gente não se atenta e também é muito grave, ou talvez mais que CPF e endereço. A digital, né, e o nosso rosto, né? A identificação biométrica que é feita pela face, né, pela fotografia ou pela digital ali, na hora de acessar um edifício, por exemplo, vai entrar em algum local, né, que tem um acesso controlado, a gente passa por uma portaria, a portaria tira a foto, pega a digital para a gente poder passar numa catraca, muitas vezes para ir no dentista, para visitar a clínica do médico, fazer um exame, uma consulta. Como esses dados são tratados, né? Que obrigação esse condomínio desse edifício tem para cuidar de algo tão íntimo quanto o nosso rosto, a nossa identidade facial e a nossa digital? Eu acho que eles utilizam isto como o seu controle e é um dado, vou dizer, mais sensível de ser tratado. Então, eu tenho que ter um maior cuidado, uma tecnologia mais elaborada para a proteção desse banco de dados e o fato de eu aceitar esta coleta de dados não quer dizer que a empresa, o condomínio, pode compartilhar esses dados com outras empresas ou de uma outra forma não consentida pelo titular. Entendi. O senhor explicou para a gente que uma das funções da NPD é justamente fiscalizar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados e aplicar, né, quando for necessário, as sanções quando houver alguma irregularidade. Citamos aí o caso das drogarias, das farmácias, exigindo muitos dados e também alguns condomínios ou até empresas que podem também exigir, né, dados biométricos, identidade facial. Quais são as sanções quando o senhor encontra exageros ou ilegalidades, né, nesse tratamento dos dados? O que acontece com essas empresas, com esses condomínios? A sanção ela vai no crescendo. Então, você pode começar por uma advertência, você tem multas pecuniárias de até 2% do faturamento daquela empresa no ano anterior. Você tem também coisas que eu considero até mais grave, que divulgar essa informação para o público no próprio site, no próprio estabelecimento. Isso acontece? Que ele deixou de cumprir.
Tá? Então, aquela reputação que ele construiu ao longo de todos os anos, em uma ação isolada dessa, ele pode desconstruir essa reputação. Então, já tivemos penalidades da empresa colocar no seu site e durante uma quantidade determinada de dias que a empresa tal deixou de atender ao item tal, ao artigo tal da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Isso, para mim, é uma coisa bem séria. Pode ter uma suspensão temporária dele trabalhar com dados pessoais. Então, você tem um crescendo até o mais grave, que é ele deletar seu banco de dados. Ser obrigado a pagar aquelas informações coletadas. Se você vai aplicando multas e ele não... Continua descumprindo. Ele fica nesse descumprimento constante, então nós temos uma ação mais rigorosa. Mas isso não aconteceu até o momento. Claro que a questão criminal, né, quem usa os dados para fazer um golpe, para cometer um crime, quando consegue esse golpe, consegue esse dado pessoal de alguém, é algo que é caso de polícia, né? A função da autoridade é trabalhar na questão, no lado administrativo, né, dessa questão. Mas, por exemplo, já chegou para o senhor ou para em uma investigação algo de algum mau uso de dados como rosto e própria digital de cidadãos que são vazadas essas informações? Não, isso nós direcionamos normalmente para a polícia. Então, quando eu tenho essa coleta de biometria facial, por exemplo, tem que ter um objetivo. Tá? Dados pessoais sempre têm alguns princípios e bases legais para seguir. Tá? Então, você direcionou isto para um setor, você não pode usar para outro. Tá? Eu concordei em fazer este reconhecimento facial para entrar naquele estabelecimento. Tá? Esse dado não pode ser mais compartilhado com outras finalidades sem o meu consentimento. E aí a questão do vazamento da empresa pode ser uma questão administrativa que aí cabe à autoridade investigar se foi fora do procedimento. Normalmente nós acionamos outros órgãos, Polícia Federal, por exemplo, e uma vez detectado quem provocou esse vazamento, qual empresa que teve algum descuido e causou esse vazamento, aí sim nós vamos nessa empresa e vamos analisar se as medidas de tecnologias adotadas eram as necessárias, mínimas necessárias para aquele evento. Tá? Então, é feito um processo quase que de auditoria sobre aquele incidente de dados. A Anatel, né, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, anunciou recentemente mais uma série de restrições para tentar limitar aquelas ligações tão incômodas de telemarketing, né, e de números desconhecidos. Há uma norma já que não é obedecida, até porque todo mundo gostaria de bloquear. Então, se o número fosse identificado, quase todo mundo ia falar, não quero receber o telemarketing. Então, eles arrumam outros telefones, deixam o número privado e continuam incomodando todo mundo. Né? E essa ação ela é feita a partir de um dado coletado, no mínimo um número de telefone, né? Tem um número de telefone válido que ali uma central, né, muitas vezes robotizada, vai ligando, né, disparando várias ligações ao mesmo tempo, tentando encontrar alguém para vender alguma coisa, fazer algum serviço ou até aplicar golpes também. O que a autoridade pode fazer nesse sentido desse comércio ilegal, clandestino de dados que são compartilhados por essas empresas? Dados pessoais, para a gente é muito importante o titular nos dizer para quem ele entregou seus dados. Para quem ele autorizou. Para quem ele autorizou, para quem ele entregou os dados, pelo menos, tá? Não tem como nós sairmos de uma investigação em busca de quem está utilizando aqueles dados. Por isso que eu acho muito importante essa cultura de proteção de dados. A lei é moderna, aprovada há 6 anos, a autoridade vai fazer 4 anos. Tá? Então, a população ainda não entrou nessa preocupação de dados pessoais. Normalmente, quando ele é atingido de alguma forma, alguém abre uma conta com seus dados pessoais, é que ele começa a se interessar. Então,
é uma das prioridades da NPD, essa mudança de cultura. Então, a gente fornece cartilhas, filmetes, participa de vários eventos. Essa entrevista mesmo hoje, ela vai colaborar para que os nossos telespectadores saibam que existe uma autoridade que protege dos seus dados pessoais. Então, é um caminho longo quando a gente fala em cultura. Tá? Outros países que estão há mais tempo ainda tem problema. Ainda tem problema que, vamos dizer, é bem complexo, é um ponto que eu sempre digo que a nossa LGPD é uma lei viva. A cada novo modelo de negócio, a cada nova tecnologia, a gente tem que estudar esses modelos, essas tecnologias e adequar a nossa lei para uma proteção nesse ponto. Isso acontece com blockchain, inteligência artificial, na parte financeira, algum novo, um Pix, por exemplo. Então, você tem que ver exatamente aonde eu posso vir a ter problema de dados pessoais e buscar uma adequação, passar uma orientação para o nosso titular de dados. São muitos desafios mesmo. E o JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre o marco legal da inteligência artificial. Não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Valdemar Gonçalves. Presidente, o senhor falava que a lei é viva, então a autoridade tem que estar muito viva também e acompanhando as mudanças, né? E a gente vive em um mundo que esses avanços digitais, as plataformas, a cada 6 meses, a cada ano, a gente tem novos jeitos, né, de se relacionar nesse mundo hiperconectado. Como é que está a lei brasileira, pensando que ela é uma lei recente, né, de 6 anos para cá, em relação às outras do mundo e especialmente a pioneira nesse caso foi a Europa, que foi a primeira a lançar a lei. A nossa veio em seguida ou é a mais recente de todas no mundo? Como é que está esse cenário? É praticamente uma das mais recentes. Pode dizer, a nossa lei é muito inspirada na lei europeia, que é uma lei construída em vários países, então dá uma segurança grande, ela é bem protetiva, tá? E foi discutida, 10 anos essa lei foi discutida no Brasil, com todos os setores, tá? Setor acadêmico, setor de tecnologia, judiciário, executivo. Então, vou dizer, é uma lei que dá uma segurança muito grande ao titular de dados. Mas ela tem que ser regulamentada. Então, por exemplo, eu digo que quando tem um incidente de dados numa empresa, ele tem que informar a NPD e informar a todos os titulares que houve para minimizar danos ao titular. Isso já está na lei? Isso já está na lei. Agora, quanto tempo ele tem que fazer essas informações? Se não passar a informação, qual é a punição? Aí eu abro, vamos dizer, vai ser aberto um processo de fiscalização que pode virar um processo sancionador, tá? Mas os detalhes disso daí que tem que ser definido pela autoridade. E nós definimos isso através de um processo longo. Normalmente, uma regulamentação leva 1 ano. Eu tenho uma tomada de subsídio, que não é obrigatória, mas nós fazemos para ouvir a todos que queiram opinar sobre aquele tema. Depois temos uma audiência pública, tá? Temos uma conversa com o nosso grupo técnico, temos uma análise jurídica pela nossa procuradoria, para não ter problemas de judicialização. E mesmo quando o Conselho Diretor aprova esse novo regulamento, após algum tempo dele estar em vigor, nós vemos que ele realmente atingiu a finalidade para que ele foi lançado. Se isso não aconteceu, pode ser uma modificação, um novo regulamento, mas isso nós fazemos, vamos dizer, temos uma coordenação geral de normatização que constantemente está fazendo isso. Né? Nós, vamos dizer, definido uma estratégia de ações para o biênio. Então, por exemplo, um ponto que é saúde deve entrar na nossa meta nos próximos 2 anos. A legislação em cima do tema saúde.
Perfeito. E entre esses avanços, né, que vem surgindo, a gente viu a inteligência artificial dominar o debate e muita gente já experimentando um ou outro uso da inteligência artificial, inclusive no meio acadêmico agora, tem sempre uma desconfiança. Será que esse trabalho aqui foi feito pelo estudante ou já foi uma inteligência artificial, né, fazendo ali o trabalho? Porque aí não é cópia, não é plágio, é outra coisa. Então a inteligência artificial ela também surge como um desafio nesse momento, pensando na proteção dos dados pessoais? Inteligência artificial já é bem antiga. Nos anos 90, mais precisamente 91, na universidade eu já eu utilizei esse tema. Não tem nada a ver com a inteligência artificial de hoje. Uhum. O ChatGPT foi o que causou esse alvoroço. Então, ele trouxe, né, o primeiro impacto de entender como aquilo pode ser aplicado na realidade. Ele forneceu um produto que chocou o mundo. Não foi só o Brasil, não. Então, aquele problema de você correr risco de discriminações. Então, é algo que nos preocupa muito, porque você tem uma decisão automatizada. Então, você vai ao sistema em busca de um empréstimo e o cara fala, olha, seu currículo não foi aprovado. Sim, mas quem não aprovou? Foi o sistema. A nossa lei já prevê explicabilidade. Você vai ter que detalhar por que aquilo ali não foi aprovado. A resposta que foi o sistema não é uma resposta suficiente. Não é uma resposta né? a ser aceita pelo titular. Agora, ainda falta uma regulação do uso da inteligência artificial, da pesquisa com a IA aqui no Brasil. E isso já está em debate, né? No Congresso Nacional, já existe um projeto, né, sendo discutido. O senhor acha que, a partir da aprovação dessa regulação, desse projeto, vai ficar mais fácil o trabalho da autoridade nacional? Quando você tem uma regulação, você sabe o que tem que fazer, fica mais fácil realmente, tá? Mas a inteligência artificial, esse projeto que está discutido no Congresso, ele respeita o conhecimento de cada agência reguladora, e coloca um órgão centralizador para coordenar essa agência, num grande fórum de reguladores. Então, eu tenho um tema, defino esse tema cai para 2 agências. Então, é uma solução muito oportuna e a NPD ela foi definida como este órgão regulador. Foi apontada nesse primeiro momento, não sei se isso será aprovado ou não. Esse pode ser o grande desafio do futuro, né, da NPD? Esse é o grande desafio do mundo, vamos dizer. Da atualidade, não é no futuro, não, é de hoje. Né? A inteligência artificial, em breve, ela vai estar em todos os sistemas. De uma forma direta ou indireta, ela vai estar... E ela afeta diretamente, porque você tem a manipulação de milhões, bilhões de dados para aquele sistema elaborado. A NPD hoje ela tem um acordo para transferência internacional de dados. O que representa isso, né? Por que precisamos pensar nos dados de uma forma mundial, não só em cada país? Ok, cada país tem a sua lei. Então, meus dados são protegidos de acordo com a minha lei. Quando os meus dados são compartilhados com outro país... isso em aplicação, companhias aéreas, sistemas bancários. Compras online internacional. Compras online internacional, eu tenho que ter o respeito daquele outro país pelos meus dados. Mas ele não é obrigado a seguir a lei E a mesma coisa, cidadão. Eu tenho que respeitar a lei do outro país. Então, essa negociação de transferência internacional, já que as leis são diferentes, você estabelece algo mínimo a ser obedecido pelos 2 países. E nós temos 5 modalidades. A maioria é contrato. Então, eu tenho uma cláusula contratual padrão. Essa é a solução mais tranquila. Ela foi publicada no nosso dia 23 de agosto. Você tem a cláusula contratual equivalente. Você tem norma global entre empresas, ou seja, dentro de um grupo. Eu tenho uma regra comum a seguir, tudo tem que ser aprovado na NPD. E a solução que nós vemos que é a melhor é a decisão de adequação. A decisão de adequação é 2 países
analisam, trocam ideias, um analisa a lei do outro e vê, olha, realmente as nossas leis são adequadas a você fazer esse compartilhamento, não necessariamente será utilizado um contrato. O acordo precisa ser país por país? País por país, país por bloco, por exemplo, a Europa, como é uma lei única, país de Brasil, Europa. Mas Estados Unidos, por exemplo, cada estado norte-americano tem uma lei diferente. Vamos dizer, a Europa, ela firmou uma decisão de adequação com os Estados Unidos. O Brasil pode pegar carona nisso? O Brasil, vamos dizer, isso não é automatizado. Assim que nós firmarmos com a Europa, eu creio e entendo que será mais fácil nós buscarmos os países com que a Europa já tem. O mesmo modelo, um modelo exatamente, semelhante. Analisar como foi feito, eu acho que ali vai ter boas ideias. Então, isso, Europa com os Estados Unidos, Europa, Japão, Europa, Coreia, isto vai dar uma facilidade, coisa que nós não estamos tendo nesse primeiro. Nesse primeiro nós estamos aprendendo ainda. Inclusive as próprias empresas devem ficar meio perdidas, né? Também estão aprendendo. Por exemplo, as companhias aéreas, que vão para o mundo inteiro e trabalham com dados de todo o mundo, de vários países. Eles sofrem com isso, muitas vezes são penalizados. Então, há um interesse grande, vamos dizer, essa regulamentação, ela vai dar um ganho financeiro para o país, facilitando esses negócios que envolvem um espaço externo ao nosso país. Veja, essa economia digital acabaram aquelas fronteiras físicas que nós tínhamos no passado. Hoje, vamos dizer, as fronteiras foram totalmente invadidas justamente por essa digitalização dos nossos espaços. Inclusive, a NPD lançou uma página específica na internet sobre a transferência internacional dos dados, né? Está lá no portal oficial da NPD. Isso vai ajudar as pessoas a orientar ali o que pode, o que não pode, nesse cuidado com os nossos dados, que é a função primordial da NPD. Isso, nessa solução de contrato parte a parte, a NPD lançou, então, vamos dizer, transferência internacional de dados pessoais está ok, mas nós queremos algo mais. Então, nós estamos trabalhando justamente com os acordos, nesta adequação, decisão de adequação entre países ou entre países e bloco. Eu creio que para julho do próximo ano, Brasil, Europa, já devemos ter isso assinado. Já tem 2 anos que nós estamos negociando, estamos nos últimos pontos, aí depois a Europa vai discutir dentro da comunidade europeia este acordo mais amplo. Perfeito, presidente. Muito obrigado pela presença aqui com a gente e pelos esclarecimentos nesse tema tão importante. Yuri, eu que agradeço. Eu acho importante para a gente poder conversar sobre essa informação tão desconhecida do nosso público, dizer que a NPD existe, acesse o nosso site que vocês vão ter boas surpresas. Muito obrigado uma vez mais. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia aqui com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.